Bom dia, boa tarde, boa noite. E olha como o tempo voa. A gente já tá dando tchau pro mês de abril, né? Que coisa séria, né, gente? E a gente, quando passa o ano no dia 31 pro dia 1º, parece assim que aquele ano é tão longo, né? Mas a gente vai vivendo intensamente como a gente vive, trabalhando. Claro, quem não trabalha tem dificuldade para ver o tempo passar, né? Mas quem trabalha, o tempo voa, né? Então, seja muito bem-vindo. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, e toda segunda-feira, pela manhã, temos uma palavra com o apóstolo Neuci José Rorato. Seja muito bem-vindo. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a você que nos segue, nos assiste. Desejo a todos um lindo dia. Pois é, o tempo voa, última segunda de abril de 1924, pois é, e entre cada ano diminui um ano. 2024, pastor. Pois é. O senhor falou 1924. Pois é, estou com 100 anos atrasado. 100 anos atrasado. É que eu não observo muito, eu olho para frente. E quando eu paro, que me acordo assim, já estou com X idade, mas como passou, por onde é que eu andei? Pois é, a vida foi boa porque eu sobrevivi. A vida tem sido boa porque a gente tem chegado até aqui, temos uma história, estamos criando uma história e deixando para nossos descendentes. E em questão de fé, eu louvo a Deus pela minha experiência. Fazem 57 anos que eu conheci a Cristo, que eu comecei a me relacionar com a palavra de Deus. Comecei a ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, vi muita coisa da Bíblia que não estava sendo levada a sério, não estava sendo praticada. E eu questionava, porque o que me assustou quando me converti foi experimentar um poder sobrenatural de transformação, de solução, pois eu estava morrendo de medo de morrer. E quando me encontrei com Cristo, o medo de morrer não me acompanha mais. E olha como eu tenho vivido, já faz 57 anos que tive essa experiência. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, do poder real que é a palavra, que está na palavra, e dessas verdades de valores eternos que a palavra traz. E o cristianismo parece que tem dificuldade de crer nessa linha que vem de Deus, de crer no governo de Deus. E aceitam com mais facilidade o que o mundo oferece, o que a ciência oferece. Não sou contra a ciência. A ciência comprova a palavra. A ciência revela Deus. A ciência está revelando que a fé é o melhor remédio para a cura. É o melhor sedativo para momentos difíceis. Então, nessa minha trajetória de vida, vi muita coisa, não vi tudo. Oxalá que as pessoas dessem mais crédito à palavra de Deus, mas que botasse à prova. Eu não abro mão da minha maneira de ser, não abro mão de minhas convicções, porque eu pus à prova. O chamado que Deus me deu não foi para pequena coisa ou simplesmente um chamado apenas para a salvação. Porque eu era muito forte, de mentalidade muito forte, temperamento forte. E Deus me usou para, através da sua palavra, eu ser firme no que ela diz e não ter medo de quem o contradiz. Pois é. Hoje eu tô com uma camiseta que diz assim, ó,
o homem, né, é um produto humano para ser humano, para seres humanos. Essa é uma frase aí que o senhor colocou aí no mundo, né? Isso aí saiu das minhas inspirações. E aí a gente começa a pensar sobre isso, né? De a gente ser uma solução. Eu entendo que o produto humano é assim, ó, eu fui criada, né? Nós todos somos criados para ser solução uns para os outros, etc. Mas queria pegar assim essa partezinha, pastor, sobre o livro do apóstolo Tiago, né, irmão de Jesus, e ele fala uma coisa que às vezes é bom de ler, difícil de viver. É difícil de ouvir. Né, que diz assim, ó: tende por grande alegria. Em algumas traduções dizem por grande gozo, né, o passardes por muitas provações. Então, é fácil de ouvir também isso aí, pastor, porque, tá, né? Mas será que a gente, como ser humano, consegue realmente viver esse gozo e essa alegria quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte, quando teve uma perda, quando tem uma doença? E é interessante isso, pastor, quando a gente ouve alguém que é declarado, né, que a pessoa está com câncer, como as reações das pessoas são diferentes. Algumas parece que é uma alavanca para a pessoa poder viver o que não viveu, outras simplesmente desistem da vida, né? Ou é uma doença, às vezes quando não é... O problema eu acho que maior quando é uma doença em ti, uma doença no teu familiar que tu ama muito, um filho, um cônjuge, um pai, uma mãe, parece que aquilo se multiplica porque tu não tem o que fazer, né? Ou quando há uma falência, a pessoa lutou, vendeu suas coisas pessoais para poder construir uma empresa, uma loja, abrir um negócio, e quando vê, fez um negócio mal feito e perdeu tudo. Quando vem uma catástrofe natural e que leva a casa embora, que a gente já viu isso no Rio Grande do Sul o ano passado, e aí não importa qual que era o nível, as casas se foram, né, em algumas regiões aqui no Rio Grande do Sul. Então são tantas circunstâncias que se vive nesse decorrer da nossa vida, e ali Tiago está dizendo: tende por grande alegria. Como é que a gente faz? Qual é o segredo? Qual é o caminho para que se viva essa alegria plena, ou essa constância emocional que não abale diante de uma circunstância difícil? Para a gente começar a trabalhar esse assunto, a gente não pode chegar e não consegue chegar a uma conclusão sem se conhecer. E para a gente se conhecer, a gente precisa conhecer o propósito de Deus, o projeto de Deus. O ser humano não é um acidente, simplesmente de um encontro de um esperma com um óvulo. Não. O ser humano, antes de ser criado, foi projetado. E quando nós cremos nisso, que voltemos para as origens, qual foi o propósito de Deus? Na criação, na nossa criação, projetada por Deus, está a imagem e a semelhança de Deus. Está a eternidade. Está a capacidade da gestão sobre o que Deus criou, sobre os animais, sobre a terra. E quando nós entendemos isso, que viemos de Deus e dele somos e para ele voltaremos, nós temos que entender que essa vida terrena é passageira. Ela é como que a veste que a gente compra, manda fazer, ou compra, ela tem um tempo. E depois ela não é eterna. O nosso corpo também não é eterno, mas a nossa alma é, o nosso espírito é, a gestão da nossa vida é eterna. É nós que escolhemos. Então, para nós não nos abalar, nós
precisamos nos manter conectados com nossas origens. Então, quem sabe que veio de Deus, que é de Deus, que pertence a Ele e que vai retornar para Ele, entende que a vida é passageira, que somos transitórios aqui na terra. Então, se não tem essa fé em Deus, o rei Davi descobriu isso. Por isso que um jovem camponês chegou aonde chegou. Foi vencendo seus medos, foi tendo uma disposição de obediência, foi tendo convicção em princípios de autoridade, princípios de justiça. E quando a pessoa está construída em cima de princípios, a pessoa se abala com perda, é quando tem alguma, falamos sobre isso já, alguma culpa de omissão, que tem alguma participação de omissão. Vou falar algo que eu sei que essa semana mesmo alguém me colocou: pastor, o senhor é muito forte nas colocações. Por exemplo, eu vou falar aqui o que eu estou fazendo, o que eu fiz por mim e o que eu estou fazendo pelos meus. Eu creio que eu vim de Deus, pertenço a Ele, meu chamado foi dado por Ele, a minha vida só alinhou e só deu sentido, só foi construindo resultados à medida da minha obediência. Mas eu na minha luta contra a minha natureza, eu achava impossível vencer o pecado, vencer o erro. E como a experiência da minha salvação foi muito forte, e eu não vendo ela, não troco ela, no meu relacionamento com Deus, eu pedi para Deus: Deus, como eu creio que o Senhor é onisciente, o que significa a onisciência de Deus? Deus já sabe aonde você vai chegar. Deus sabe, dentro da sua onisciência, quem vai ser salvo e quem não será salvo. Deus, dentro da sua onisciência, se é para mim me desviar, se o Senhor me vê desviado lá na frente, por favor, me recolha. Corta a vida. Me interrompa, porque eu não quero perdição. Eu provei a desgraça, eu provei a perturbação, eu provei a insônia, eu provei os medos, eu provei os pavores do medo da morte. Então eu pedi para Deus: Senhor, diante da tua onisciência, que se lá na frente eu estarei desviado, me recolha, Senhor. E hoje eu faço pela minha família. Deus, se meus filhos e meus netos, no amanhã ou depois, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, estarão servindo ao diabo, Deus, eles são fruto de oração. Eles foram apresentados e consagrados a Ti. Então eu reconheço que meus filhos e meus netos pertencem ao Senhor. Agora, será que eu, para não desagradar sentimento, a alma, as ilusões de pessoas, eu não posso fazer isso? Posso? Pode. Eu posso. Eu pertenço a Deus. Agora, eu não posso lutar pela salvação? Posso. Eu, porventura, não devo lutar pela salvação da família e desejar que todos sejam salvos? Devo. Eu não devo, porventura, ter um plano se eles vão se perder. Deus, recolha antes que se perca. O mundo está vindo aí com destruições. Quando nós vemos ali os temporais se levantando e nós temos alguma coisa fora do abrigo, fora de proteção, antes do temporal chegar, não se recolhe. Isso é sabedoria.
Como é que nós fazemos com coisas materiais que são transitórias, corruptíveis e que não se levará para a eternidade? E por que não se dá o cuidado necessário e não se tem a coragem necessária de lutar pela salvação dos seus? Eu seguido eu pergunto. Essas minhas perguntas hoje está incomodando muita gente. Eu pergunto se alguém gostaria que seu familiar vá para o inferno. Ninguém quer. Mas 99,9% dos que não querem ver seu familiar no inferno não estão fazendo nada para não ir para o inferno. Não tem coragem de pedir a Deus: Deus, salva minha família. Deus, se a minha família vai se perder, ela é tua. A aliança foi feita diante de ti. Os meus filhos foram apresentados a ti. Ter coragem de pedir ajuda e pedir refúgio. Isso é pedir refúgio. Pedir refúgio para os seus em Deus. Se você sabe que seu familiar, se não mudar a vida, o destino é o inferno, e você não faz nada, não tem coragem nem de orar pela salvação deles, nem de pedir a intervenção divina, que dê o seu amor. Que dê o seu amor. Quando eu sou chamado para ajudar alguém que foi acometido de uma enfermidade, primeira coisa que eu vejo, como está o estado dessa pessoa com Deus. É melhor estar com Deus. Eu pertenço a Ele, e por isso que a luta causa um motivo de alegria. Vamos lá. Eu gosto muito de trazer ilustrações, comparações. Hoje está escasso. Eu até um dia vou fazer esse teste. Temos a escola, o dia de prova, eu vou pedir para fazer uma visita numa sala de aula. Antes da prova. Bater um papo com os alunos. Hoje vamos ter prova. Eu vou estar aqui assistindo. Quem está feliz pela prova que vai fazer? A gente tem que gravar isso. Gente, essa é a lição da vida. Esse é o exemplo, é o preparo de vida que vem da parte de Deus. Então se você pertence a Deus e você foi posto diante de uma grande prova, é sinal, meu irmão, minha irmã, que está projetado para você uma grande vitória. Por isso que o Tiago, o irmão de Jesus, disse: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé vai trazer solução, vai te aperfeiçoar, vai te tornar melhor, vai te fazer mais íntegro. Então, a prova é o dever de casa para crescimento. A prova é a semeadura daquilo que a gente quer colher. Eu digo para todos numa outra lição prática de aplicação: a prova não é uma parede, não é um muro e não é uma montanha. A prova é uma porta. E se a pessoa souber abrir a porta, se a pessoa passa na prova, depois da porta tem outro espaço. Outra porta. Outra prova. Se ele abriu a porta, que ele passa pelaquela porta, se ele passa por aquela prova, tem outro espaço, tem outro campo de ação, tem outro espaço de vida, tem algo mais. Mas se a pessoa, cada prova, a pessoa bate ali e cai. Se cada prova lhe para você já chegou no máximo.
Mas se você tem alegria em cada prova que passa, você está começando, seu caminho será longo, seu espaço muito amplo e seu futuro muito promissor. Mas a gente pode dizer, né, pastor, que passar por uma grande prova e por essa porta não significa que não haverão mais provas nem outras portas, porque na verdade a vida ela é constituída por situações onde a gente tem que ser solução, às vezes para os outros, às vezes para nós, né? Então eu acho que eu até diria, se a gente pudesse colocar assim, passar por uma prova ou viver as provas para um cristão significa o desapego com as coisas da terra. Um preparo para a gestão de Deus na vida dele. As provas levam-nos a dependermos de Deus e entendermos e aprendermos a gestão de Deus. Mas é um desapego. Eu preciso assim, existe algo mais do que esse lugar, esse espaço e esse tempo que eu estou vivendo. Aí eu tenho uma esperança eterna, uma esperança que vem à frente. Bom, isso aqui é passageiro. Eu me consolo, vamos dizer assim, né? Esse consolo, isso aqui vai passar. Tudo vai passar. Deixa eu contar uma experiência nossa. Você começou a fazer parte da primeira solução, porque você começou a fazer parte dessa igreja quando nós estávamos no lar, né? Mas antes de nós chegarmos ao lar o lar do menino que a gente adotou, reformou e tivemos ali 1 ano e 7 meses, nós tínhamos um prédio, parece até que foi construído para ser igreja. Na avenida, locamos o prédio e ali nós ficamos uns 2 para 3 anos. 3 anos mais ou menos. 3 anos e 2 meses. De uma hora para outra, naquele tempo, no final da década de 80, os aluguéis comerciais não eram regidos por essas medidas, IGPM, coisa e tal. Era livre. Não tinha um indicador. Não tinha um indicador, era livre. E o proprietário era amigo de um pastor que se levantou como inimigo. Ele começou a dobrar o aluguel, ao ponto de se tornar impossível pagarmos aquele aluguel. O que nós fizemos? Buscamos a Deus. Apresentamos para Deus essa luta, essa dificuldade, essa perseguição. E oramos a Deus e sabe o que o Senhor nos deu? Nos disse: entregam esse prédio que eu vos darei algo melhor. Apareceu de graça para nós o lar do menino, que tinha espaço, mas tinha que reformar todo. Fomos para lá, reformamos, realizamos um trabalho social naquela instituição e usávamos o espaço para os nossos cultos da semana. E enquanto estávamos ali, Deus agora nos dá a segunda palavra. Vamos gerar recurso para nós irmos para um lugar próprio. Tínhamos 80 pessoas nesse propósito no ano de 1991. Quando eu passei o projeto, a direção que Deus deu, eu perdi a metade do povo. Eu me lembro quando eu comecei, tinha 80 pessoas mais ou menos. Mas Deus tinha dado uma palavra que nos daria algo melhor. E nós ali ficamos 1 ano e 7 meses, reformamos toda aquela casa da instituição, compramos o terreno onde é a nossa sede hoje e construímos o primeiro espaço de 11 metros por 22 e viemos para ali. Então já a coragem de se desapegar. Pastora, o desapego com aquilo que nós temos é o que dói.
Então nós perdemos praticamente a metade do povo quando foi feita a proposta do desapego. Essa palavra desapego é uma palavra, pastor, que nós precisamos estudar ela. Precisa degustar. Trabalhar ela, porque hoje essa nova geração que está subindo. E aí quando a gente fala em nova geração, muitas vezes as pessoas pensam que a gente está falando dos jovens, dos adolescentes, os jovens. Não. Essa nova geração que não passou tudo isso que a gente passou, e não importa se a pessoa tem 40, 50, 60 anos, ela entrou na igreja, mas ela não viveu isso. Então, mas por conta das mídias sociais, por conta desse novo tempo que nós estamos vivendo, hoje, a maioria das pessoas, aí a gente fala, desde as crianças até já os mais adultos, estão muito comprometidos com as questões materiais. E aí o desapego não consegue, a pessoa não cresce porque ela não consegue largar as coisas. Mas enfim, pastor, nosso tempo foi, né? Olha aí, foi rápido. Foi rápido, mas eu creio que a gente até pode continuar esse assunto uma outra hora, mas a importância do desapego, a gente precisa começar a trabalhar isso, pastor. Toda dificuldade, toda crise por perda, é porque há um excesso de apego. E quando há um excesso de apego a coisas transitórias, é porque a pessoa não está bem apegada no que é eterno. É tudo isso aí. Então quem não está bem apegado na eternidade, na palavra que o levará à eternidade, tem que se apegar em alguma coisa. O rico na riqueza, e assim vai indo, né? Cada um no que tem e no que lhe faz bem às vezes. Então tá, mais alguma palavra? Senão a gente vai ter que encerrar. Olha, te apegue a Deus e te desapegue, porque carne e sangue não herdará o reino de Deus. Lute pelos seus, mas pela salvação. Não lute pelos seus para defender a carnalidade deles, as ilusões deles e os enganos deles. Vamos fazer um exame e ver o que vale a pena e no que vale a pena estar bem apegado. Apegue-se em Deus, firme-se na palavra e não negocie suas convicções. Deus abençoe. Tchau, gente.